E hoje eu queria lembrar alguns casos que ele conta aqui. Perfeito. E a gente vai fazer um comentário em cima disso, né? Para mostrar não só a inteligência dos animais, esses atributos todos do espírito dos animais, mas também a sensibilidade de Carbachútel ao resgatar esses casos, né? Não, sem dúvida, né? É. Contando um pouquinho dele, né, doutor? Ele era um Nossa, espírita nem diga. convicto. Nem Né? E tem um diga. caso interessante que eu contei para a senhora no carro É. também, que o Caio Barchuto, né, no velório dele, tinha um médium, o doutor Urbano, que ficava lá, e ele não gostava muito de ser médium, né, doutora? Mas disse que no velório dele, de repente, o doutor Urbano olhou e viu o Caio Barchuto. E ele disse que falou em pensamento pro Caio Barchuto, pega outro, a mim não. Disse que virou para trás, acho que tentou deixar uma porta para fugir. Mas disse que a última coisa que ele lembra foi que ele virou para trás, que disse que o Caibá tomou esse espírito, né, esse médium, e deu uma palestra, assim, maravilhosa No enterro dele, no Nossa velório Senhora. dele, doutora. Porque ele começou assim, como que eu, que sempre lutei tanto pela doutrina, e sou testemunho, sempre fui estudioso da doutrina, falando da imortalidade da alma, como é que eu não vou dar o meu testemunho da Olha, imortalidade? que beleza, E não? diz que quem estava lá, assim, os testemunhos de pessoas que estavam lá, a família do professor Sim. Fulano, diz que foi uma coisa que quem não é, mesmo quem não era espírita, eles ficaram assim, Se convenceu, extremamente né? emocionados de ver, né? E o Caio Barchuto tinha essa particularidade Que muito coisa, nossa, né, doutor, que a gente tanto nossa, adora, que é nem amar os diga, animais, né? nem diga. Então, tem aqui um caso, o caso do cão de Aubry. Esse caso é um fato histórico narrado pelo beneditino Bernardo de Montfaucon. Então, é assim a história. Eu vou ler resumidamente. Na corte do rei Carlos V da França, havia um fidalgo de nome Macaire, que muito invejava um dos seus companheiros, chamado Aubry de Montdidier, favorecido pelo rei. Nas histórias antigas sempre tem aqueles diletos do rei, favorecidos pelo rei, né? Sim. Viviam lá, então. Esse Aubry de Montdidier era um dos favorecidos do rei Carlos V. E esse tal do Macaire, que invejava muito o Aubry, resolveu matá-lo. Então, um dia esperou na floresta de Bondy e matou-o. Ninguém testemunhou o crime, a não ser o cão de Aubry, que era um grande galgo. Galgo é aquela raça que, se vocês se lembram, o animal é alto, magro, tem as pernas bem compridas, a cabeça comprida, né? Sim, muito Uma comum raça na Europa, muito, né, doutora? são muito bonitos. O assassino enterrou a vítima no mesmo lugar em que ela caíra. E o cão, durante muitos dias dali, não se afastou. Finalmente, impelido pela fome, o cão partiu em direção a Paris e foi pedir comida aos amigos do seu tutor, que era Aubry de Montdidier, voltando em seguida para o mesmo lugar onde o corpo do seu tutor estava enterrado. E fez isso muitas vezes. Isso acabou despertando a atenção dos amigos do morto, do Aubry, porque o cão ia lá pedir comida, mas depois voltava para a floresta. Um dia eles seguiram o cão, chegaram lá e acharam aquilo esquisito, porque era uma terra meio fofa. Cavaram ali e encontraram o corpo do Aubry de Montdidier. Bom, então, essa história foi levada ao rei, que gostava muito do Aubry. Então, o rei, que a morte do seu favorito havia entristecido, foi informado disso e ordenou que a experiência se repetisse na sua presença. Então, puseram esse assassino no meio de várias pessoas e introduziram o cão na sala. O que aconteceu? O cão não hesitou um instante, correu e atacou o assassino com violência. O inquérito determinou certas provas contra aquele fidalgo, que continuou, no entanto, a afirmar a sua inocência. Vamos, resolveu o rei, apelar para um julgamento de Deus. Foram conduzidos para a ilha de São Luís, o cão e Macaire, o assassino. Começou o duelo, num campo fechado entre Macaire, armado com bastão. O galgo tinha por defesa um tonel, um tipo de barril, com as duas extremidades livres, e ele podia se esconder ali. O combate foi curto. O animal, correndo em torno do seu adversário, evitava o bastão, quando de súbito soltou a garganta do fidalgo.
O homem desesperado fez sinal que o libertassem, pois diria a verdade. Olha só. Então, conduzido à presença do rei, Carlos V, confessou o crime, sendo em seguida enforcado. Em um salão do castelo de Montargis, um pintor reproduziu a cena desse diálogo original. O cão galgo de Montdidier tornou-se célebre na história, ainda talvez mais célebre que o próprio Montdidier, miseravelmente assassinado por um bandido vestido de casaca e que comia à mesa do rei. Se naquele corpo do cão, conclui Caille-Bachutel, não existisse um espírito, uma alma racional e sentimental, ele não poderia externar os grandes sentimentos que eternizaram seus feitos. Olha que beleza, É né? maravilhoso isso. É maravilhoso esse caso. E ele externou 2 tipos de sentimentos, não foi? Um só, né? O amor pelo tutor dele e o ódio pelo assassino do seu tutor. Então... E você veja a inteligência que esse cão demonstrou, porque ao mesmo tempo que ele ficava lá no túmulo do seu tutor, movido pela fome, ele ia à cidade, na casa dos amigos do Montdidier, mas voltava para lá para ficar junto com o seu dono, despertando a atenção das pessoas, né? E depois também a reação dele frente ao assassino, no meio de uma sala cheia de pessoas, ele de repente entrar e atacar aquela pessoa, e depois também lá no duelo que promoveram. Imagina um duelo, né? Entre uma pessoa e um cão. E o cão. Cada coisa. E o cão venceu, né, doutor? E o cão venceu. Fazendo festa, que é um absurdo, uma falta de respeito com o animal, né? É verdade. E existem coisas diferentes. Uma coisa é você vestir o animal quando ele tá com frio, e outra coisa é você vestir e pintar a unha, pintar o pelo do animal. Isso eu acho que é comer em cima da mesa. O Marcel conta que ele tinha uma cliente que a cliente colocava, a cachorra só comia em cima da mesa, sentada na cadeira, junto com as outras pessoas. Cada espécie animal, né, Miriam, tem o seu comportamento natural. E uma das coisas, a gente foi trazendo os animais para dentro da nossa casa, como animais domesticados, mas a gente precisa respeitar. Os animais têm que ter um certo grau de liberdade de exercer o seu comportamento natural. Então você fazer certas coisas, né, por exemplo, casamento com roupinha de noiva, com não sei o quê, é uma coisa completamente fora, não tem o menor sentido isso. É como você disse, outra coisa também é trazer como pets, como animais, dentro da sua casa, animais silvestres, iguanas, priazinhos, tem uma porção de cobras, né? Então são coisas que é muito difícil, dentro do ambiente doméstico, você ter condições de oferecer a esse animal oportunidade de ele exercitar o seu comportamento natural.